Muito bem, amigos assinantes, estamos de volta com o Boletim do Esportes, aqui na Terceira Via TV. E vamos dar sequência, como anunciamos, a esse papo aqui gostoso, inclusive com o mestre, que é o Zé Carlos, e com o treinador Luiz, que é o treinador do Alifer, né, que é, sem dúvida alguma, um dos responsáveis, se não o responsável direto, pelo sucesso da carreira do Alifer, que é um garoto, né, 15 anos, não é isso? Só isso. Quer dizer, só 15 anos, né? Apesar do tamanho, né? Quase 1,80 m, né? Agora, 1,84 m. Aí preferiu do que o basquete, né? Preferiu o taekwondo. Ainda bem para o nosso Ainda nosso. bem, é verdade, para a sorte de vocês. Mas como é que é treinar um garoto desse, com uma disposição dessa, com uma vontade dessa, como a gente viu? Um prazer ter você também aqui. Prazer é meu estar na televisão e poder mostrar o nosso trabalho. Na verdade, eu não sou só o técnico direto dele. Tem eu e um colega meu que trabalhamos juntos. O Júnior Espinosa, ele não pôde vir porque ele está trabalhando. Para nós é uma honra muito grande trabalhar com o Alifer. Ele é um atleta bem dedicado, ele se empolga, ele vai todos os treinos, ele não falta, é um atleta assíduo. Ele participa dos treinamentos. Se ele puder ajudar um colega, ele paga, ele está fazendo, vai lá, ajuda o colega. Então, além de ser um grande atleta, ele é uma grande pessoa dentro do treinamento. Ele, para nós, é muito importante dentro da equipe. E eu pergunto também ao Zé Carlos aqui, Zé Carlos, lá na academia, eu pergunto a você, quando a Amanda Barreto, nossa Amandinha, fez uma matéria com você lá, eu acredito que vi algumas moças, algumas mulheres praticando também lá. Existe em Campos hoje um número? Na verdade, o número de meninas treinando é alto, até porque o taekwondo, ele proporciona isso às mulheres, porque o taekwondo, a particularidade dele, a vantagem do taekwondo, é que a gente usa muitas pernas. E a mulher tem muito uma vantagem em cima da gente. Você vê que a mulher dança muito mais do que o homem. Muito mais. Então elas acabam desenvolvendo. Temos o caso aí, há mais de 20 anos atrás, uma vez uma reunião, e eu falei isso, e alguns até riram de mim, que eu falei que a mulher ia acabar superando o homem no taekwondo, e não é que supera, mas ela tem uma facilidade. Está aí que a primeira medalha olímpica que o Brasil teve foi com a Natália, que foi campeã mundial. E hoje temos outros aí grandes atletas aparecendo. Hoje, o engraçado é que a nossa modalidade, ela é uma modalidade olímpica de luta, ela é a mais nova. Ela, apesar de ela ter estreado nas Olimpíadas de Seul, em 88, ela permaneceu 20 anos como esporte exibição. E você me disse, inclusive, que existe uma origem militar, não é isso? Na verdade, todo mundo a origem nossa é uma origem militar, nasceu dos militares coreanos e rapidamente foi muito difundida no mundo. Hoje, por exemplo, o Mundial do Taekwondo, que quando nós falamos de luta, sem querer falar de qualquer modalidade, existe uma diferença muito grande quando essa modalidade é olímpica. Sim. Quando a gente fala assim, Olimpíada, às vezes eu vejo, né, a pessoa falar assim, eu sou campeão mundial disso, sou campeão mundial daquilo. Aí você vai pesquisar, o cara lutou no Brasil contra um cara do Brasil. Aí você olha e fala assim, mas peraí, alguma coisa... Quando a modalidade é olímpica, quando você pega um judô, você pega um boxe, você pega uma grego-romana, que no Brasil não é muito difundido, mas no mundo é muito difundido. Isso, eu ia falar sobre isso com você. Então você vê a diferença, que é muito grande. Agora mesmo o Douglas participou no Mundial, na categoria dele tinha quase 80. Aí quando você fala assim 80, e são os 80 melhores... Melhores. Do país. Do país. Que pro Douglas ganhar a oportunidade de disputar o Mundial, ele primeiro ganhou o brasileiro. Ganhando o brasileiro, ele disputa o sul-americano. Não é assim, eu vou, me inscrevo e participo. Não. Você tem um caminho a seguir. É o caso do Alifer. O Alifer, ele é campeão estadual. Ele consegue a vaga para o brasileiro. Agora, para ele entrar na seleção brasileira, ele vai ter que ganhar a seletiva fechada. Ele não basta ele ser campeão brasileiro. Ele pode ser campeão brasileiro e perder. Porque o que é a seletiva fechada? Eu acho que o taekwondo, isso é interessante no taekwondo, é a forma de você formar a seleção. Em dezembro tem a seletiva fechada, que ele participou com 14 anos. Esse ano ainda vai ter? Vai ter. E ele, pelo que a gente
acha, devido à pontuação que ele tem no ranking hoje, ele está dentro da fechada. E essa vai ser onde? No Rio de Janeiro, não? Não, vai ser, se eu não me engano, em Vitória. Eu não estou bem lembrado. Em Vai Minas? ser- Minas. Minas. O que acontece? Ele tem que... Ficam 4, 6, dependendo do ranking. E os 2 melhores saem como titular para o outro ano. Aí eles representam o Brasil no outro ano. E assim vai. Nós já tivemos grandes nomes do taekwondo nacional que hoje estão fora da seleção. É o caso do Diogo Silva, que foi campeão pan-americano. Muita gente não gosta. Eu acho certo. Por que eu acho certo? Porque aparece gente nova. Foi o caso agora do Netinho, desculpa, que foi campeão olímpico juvenil. E teve uma repercussão muito grande, porque as emissoras hoje, elas sabem o que é dificuldade. O que é você chegar a ter um campeão juvenil Com certeza. olímpico. É verdade. E o Brasil teve pouco. Engraçado que Campos, ela foi, no Brasil, por exemplo, Campos foi a primeira cidade, pouca gente sabe disso, a utilizar o colete eletrônico, que foi utilizado nas Olimpíadas de Londres. Que beleza, hein? Campos foi a Aí. primeira cidade no Brasil a utilizar o colete. Quer dizer, cada vez se revela mais novidades aqui para o público. É Campos a primeira cidade a utilizar o colete eletrônico. Isso, Foi uma luta, assim. É num campeonato. Que o colete eletrônico, o que é o colete eletrônico? A Mandi até fez essa matéria lá, ficou muito legal. Nós mostramos a ela. Ela até mostrou uma certa habilidade usando o colete. Eu vi. Hoje, tudo tem que aprimorar e crescer. O taekwondo não é diferente. Às vezes quando tem gente que fala assim, no futebol, um exemplo, né? Pô, aquela dúvida é que é o Se legal. a bola entrou, se não. entrou, não. No nosso caso, não pode haver isso. Eles se preparam 4 anos para uma competição. Exatamente. Em um erro de um árbitro, você jogar 4 anos de treinamento fora, isso é muito dolorido. E é uma competição individual, que pode acabar com um atleta. Aconteceu com o brasileiro, com o Diogo Silva, ele entra para o quadro de medalha nas Olimpíadas, o árbitro, na minha opinião, erradamente, deu a vitória para o outro. É o adversário. O adversário. E, no meu modo de ver, a vitória era dele. Porque no taekwondo, a gente sempre vai estar, segundo a regra, você tem que esquecer o que passou nos 3 rounds. Quando for para o Golden Point, você... Se procurou mais a luta, você tem que ser beneficiado. Você vê, por exemplo, esporte individual também, que é o tênis, e acontece isso. O pede para conferir, a bola às vezes está dentro ou está fora e tira aquela dúvida. Isso aí. Não é verdade? Então isso é muito importante também. Deixa eu perguntar ao meu amigo, o meu xará aqui, o Luiz, que é o treinador do Alifer. É claro que você, para chegar a treinador, você já lutou. Já. Não é? Era atleta do mestre. Foi campeão também de medalha, não? Foi. É um dos lutadores mais calmos que eu já vi. Eu sempre falei isso pra ele. Calmo. Calmo. Ele é muito devagar, calmo. ele fala com tranquilidade. Mas aí que mora o perigo. Eu vou contar uma história aqui rápida, que eu sei que o nosso tempo é curto. Sim. Eu, em 2012, né, há 2 anos atrás, eu fui para um campeonato junto com o Alifer. E nós tivemos um problema lá, sério, com uma mãe de um aluno, e aquilo me decepcionou, fiquei muito decepcionado, tive até vontade de parar, jogar quase 32 anos fora, e quem me convenceu a continuar foi o Alifer na época com 12 para 13 anos. E eu, em uma brincadeira com ele, eu falei assim, há mais de 18 anos que eu não lutava oficialmente, eu falei assim, Ele eu vou ainda lutar... era dente de leite, né? Era dente de leite, eu falei, eu vou lutar o brasileiro. Fui pro brasileiro em Porto Seguro, fui vice-campeão brasileiro, em uma luta que o cara é ex-campeão brasileiro, com 2,2 metros. Meu Deus. E eu empatei a luta, perdi mais, que, não vou mentir, mais nos meus erros do que na vitória dele. Sim. E aquilo me motivou muito. Hoje eles me perguntam, mestre, você vai voltar a lutar? Não, hoje eu sou um dirigente. Mas é muito gostoso quando você faz o que gosta, você põe um garoto desse, que eu vi crescer, o Alifer, por exemplo. Nossa, quando ele chegou, eu brinco com ele, eu falo isso, a gente dá uma risada. Ele chegou lá com menos de 1,5 metro, com quase 89 quilos. Um gigante desse aí. 89. Eu tenho foto dele baixinho, eu não boto no Face para não sacanear ele.
Ele baixinho, parecia um bujãozinho de gás. E hoje a gente olha assim, esse homem, é um homem. Mentalidade, disciplina. É um garoto que eu já falei para ele, não tenho dúvida nenhuma que esse menino é um futuro campeão mundial. Não tenho. Se ele continuar, se dedicar e fazer o que ele faz, da forma que ele faz, seriedade, humildade, disciplina. Disciplina. Não tem outro caminho. Exatamente. Você concorda plenamente com certeza. Com o Nós nosso estávamos recado. lá em Porto Alegre junto, o Júnior Espinosa não pôde ir, eu fui substituindo ele. E ele terminou de fazer a luta, ele perdeu, falou, meu professor, não tinha mais viagem, não deu. Ele ficou muito chateado com ele mesmo, mas logo depois ele voltou assim, levantou a cabeça, foi pro pódio, abraçou o cara que ganhou, tirou foto com todo mundo e ficou tranquilão e falou, na próxima eu consigo. Ele já terminou uma luta, levantando a cabeça, na próxima ele ia ser. Eu virei para ele só por dizer assim, você pode ter certeza que eu vou estar lá para assistir. Com certeza. Quando você chegar, eu vou estar lá. E ao se aproximar essa do final do ano que você está dizendo aí, eu espero que vocês antes e depois voltem aqui, para a gente bater esse papo hoje. Ele tem duas importantes. Agora a Copa do Brasil, né? Já mês que vem, em dezembro, a seletiva fechada. Então, que é a formação meu filho, na Copa do Brasil também, faz favor de estar com a gente aqui, a gente espera vocês aqui, tá bom? Um abraço a todos, foi um prazer enorme estar com vocês. Gente, olha aí, vocês vão ver as medalhas também do nosso Alifer. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, às 13h30, mas sempre aqui, na Terceira Via TV. Um abraço.